Olá, estava com saudade aqui do nosso bate-papo. Boa noite, sejam muito bem-vindos, vão chegando. Estou aguardando vocês se posicionarem para nossa reflexão hoje. Oi, Dayana, beijão, estou aguardando, viu? Estou aguardando. Lembra daquele recadinho que eu te mandei semana passada? Beijo, beijo nas crianças, que bom você por aqui. Oi, Karina, minha comadre, beijão no meu afilhadinho. Lorenzo, saudade de vocês. Olá, Floricultura Santuário. Olá, como é que eu lhe chamo, Floricultura Santuário? Certo, Dayana. Tudo bem, tô aguardando, tá? Então hoje a gente vai ter uma reflexão bem bacana. Eu recebi muitos feedbacks desde a semana passada que eu postei que ia fazer a live sobre a culpa, não é? E muitas pessoas se manifestaram, muitas pessoas entraram em contato, muitas mães confessando que sentem culpadas porque trabalham muito ou porque estão muito em casa. Estão em casa, né? Nem trabalham tanto fora, mas estão em casa e terminam que não tem também tempo para os filhos. Valdeira, oi Valdeira, prazer, que bom, seja bem-vinda. Lourenço tá mandando beijo, beijão, beijão. Que bom. Então, e aí a gente hoje vai falar sobre a culpa. Sim, eu estava falando dos feedbacks, muitos feedbacks eu recebi, muitas mães se declarando culpadas, não é? E muitos de nós não sabendo o que fazer para equilibrar, né? O trabalho, a casa, os filhos, dar atenção equilibrada, né? Os nossos sonhos profissionais e ao mesmo tempo os nossos sonhos de mãe e as nossas responsabilidades, não é? Para educar os nossos filhos. Então hoje a gente vai falar como lidar com a culpa de estarmos tão ocupados. Vamos chegando, boa noite, vamos chegando. Então, a primeira questão que a gente pode refletir, né? É que o trabalho é uma necessidade. O trabalho não é uma escolha, não é uma obrigação. O trabalho hoje ele é uma necessidade. Todos nós precisamos trabalhar por várias razões, né? Para satisfazer nossos projetos pessoais, né? Para termos, não é, segurança financeira, para fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente quer, o que a gente deseja, para suprir as nossas necessidades, né? E precisamos então colocar isso para os nossos filhos, precisamos compartilhar com os nossos filhos sobre essa necessidade. Então, às vezes, a gente está muito ocupado e aí a gente, por essa razão, fica brigando muito com os nossos filhos. Então é muito autoritário, briga muito com eles. E às vezes também a gente está muito ocupado e por essa razão, muito ocupado e quando se sente culpado, super recompensa os filhos, não é? Por essa ausência. Então a gente pode praticar essas duas atitudes e essas duas atitudes elas são inconsistentes. Oi, Franciane. Oi, Fran. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Luciana, Shirley. Oi, querida. Um beijo. Sejam bem-vindos. Então, eu estava aqui começando a falar sobre o fato de que o trabalho, não é, seguir os nossos sonhos profissionais é uma necessidade. A gente precisa compartilhar isso com os nossos filhos. E porque a gente está tão ocupado, a gente pode ter duas atitudes. A gente pode ter uma atitude a gente pode se comportar de forma autoritária com os filhos, brigando, reclamando o tempo todo, criticando, julgando.
e também a gente pode super proteger, a gente pode super compensar com presentes. Oi, Andréia. Oi, Adriana. Olá, sejam bem-vindos. Que bom vocês estarem aqui conosco. Estava com saudades. Então, primeiro ponto, vamos lá. Partilhar com os filhos sobre a nossa necessidade de trabalhar, sobre a nossa necessidade, sobre a importância do trabalho, não é? E quais os efeitos daquilo na nossa vida? Quais os efeitos positivos? Quais os efeitos em relação às ausências? Quanto tempo a gente vai ficar ausente de casa? Então é preciso a gente, por exemplo, por isso que é importante a gente trabalhar aqui no treinamento o plano de rotinas justamente. Oi, Adri, boa noite. Oi, Andréia. A gente trabalha o plano de rotina justamente para a gente compartilhar com os filhos quanto tempo a gente está no trabalho, quanto tempo a gente tem livre para a gente sentar para conversar e decidir o que a gente vai fazer juntos, não é? Então, partindo do pressuposto que o trabalho é uma necessidade hoje, então a gente vai conversar com os nossos filhos sobre os nossos horários, sobre qual é o nosso trabalho, qual é o tipo de trabalho, quais as exigências desse trabalho. Cada trabalho tem uma exigência, não é? Vai explicar, por exemplo, que eu vou para o trabalho, tem aquele momento em que eu estou lá no meu ambiente de trabalho e que muitas vezes também eu preciso continuar a trabalhar em casa. Como, sobretudo, a gente precisa compartilhar esse momento aqui que a gente está vivendo da pandemia, em que a gente está totalmente dentro das nossas casas, trabalhando e tendo a nossa vida pessoal ao mesmo tempo. A gente precisa então compartilhar com nossos filhos a realidade do nosso trabalho, dividir, né, com eles isso, ou seja, filho, nesse momento eu estou trabalhando, nesse momento a mamãe vai ficar com você, nesse momento eu vou ficar te ajudando na tarefa, nesse momento vai ser para a gente se divertir, né? Já sofrendo com o meu retorno da licença maternidade. Imagino, Dayana, é bem desafiador essa fase, realmente. Oi, Trícia, beijão. Então, o que você precisa ver, não é só o fato da quantidade de trabalho ou da quantidade de ausência. Então, a gente pode estar dentro de casa e ser presente. A gente pode estar fora de casa e ser presente, como a gente pode estar dentro de casa e também ser presente ou ausente. Então, o que a gente precisa analisar é se observar, precisa ver se está operando no piloto automático. E aí tanto faz se a gente está trabalhando em casa ou fora. Será que você está no piloto automático? Será que você está trabalhando muito, se ocupando muito, não é? Porque às vezes também a gente se ocupa não é só com o trabalho, nós temos muitas coisas para resolver, né? A gente tem as nossas amizades, a gente tem as coisas que a gente gosta de organizar, os nossos guarda-roupas, a gente precisa de um momento de autocuidado. Oi, Carlinha, beijão. Um momento de autocuidado. Mas a gente precisa observar se a gente não está se comunicando, se a gente não está se relacionando com as pessoas que a gente ama, os nossos filhos, nossos companheiros, no piloto automático, não é? E estar no piloto automático tem a ver com sobrecarga de trabalho, né? Distribuição e redistribuição de horários, da importância do planejamento de rotinas, tomar consciência do que a gente tem que fazer, das nossas responsabilidades, do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa prever, como a gente vai se organizar. Então a gente trabalha isso aqui no treinamento, te ajuda a ter consciência e a tomar decisões nesse sentido, né? Aí a gente precisa observar se os nossos filhos estão prosperando, né? Se a gente está dando atenção para eles, se de fato a nossa presença ela é real, ela é verdadeira, ela é autêntica, né? E quais estratégias a gente está usando? Oi, Ariana, beijão, seja bem-vinda. Quais as estratégias que a gente está usando, né? Muitas vezes, quando a gente está com sobrecarga de trabalho, quando a gente está muito ocupado, não só com o trabalho, ocupado de modo geral,
a gente usa estratégias de curto prazo para lidar com as situações desafiadoras, com os comportamentos dos nossos filhos, né? Estratégias de curto prazo significa que a gente está usando o estilo autoritário no nosso cotidiano, ou seja, a gente está usando punição, a gente está usando recompensas, a gente está usando o cantinho do pensamento, a gente está gritando com eles, né? A gente não está, portanto, usando estratégias de comunicação positiva, porque todas as estratégias de curto prazo, elas são negativas, elas nos distanciam dos nossos filhos, elas nos desconectam deles, certo? Isso também é a curto prazo, é logo imediatamente, né? E também quando a gente está no piloto automático, geralmente a gente está preso, né, a um ciclo de culpa, de raiva e de remorso. Culpa, raiva e remorso. Raiva, culpa e remorso. E por aí vai. Então a gente precisa se observar. Então eu pergunto para você. Então você se sente culpada porque está muito tempo ocupada, não está dando tempo para os filhos, não está sendo presente com os filhos, se sente culpada com isso, não é? E aí, e até tem mesmo raiva de si mesmo, né? Muitas vezes acontece, raiva, e logo em seguida você tem remorso, então você, por essa razão, você presenteia demais os filhos, você super protege, você salva eles de situações que deveria ser da responsabilidade deles. Então, para pensar um pouquinho se é isso que está acontecendo, tá? Aproveitem para convidar as amigas para participar da nossa live. Manda aí um aviãozinho, convida aí as amigas, manda aí agora. Olha, ao vivo aqui a Dani está falando sobre culpa materna, né? Como lidar com a culpa, como equilibrar isso no nosso cotidiano. Então a primeira dica precisamos partilhar com os nossos filhos a necessidade do trabalho e partilhar com eles como é o nosso trabalho, que trabalho é esse, qual a importância, o que a gente ganha com isso, quais as vantagens, quanto tempo eu tenho que ficar trabalhando, né? Qual o meu tempo disponível, então, fora do trabalho, quanto tempo a gente vai ficar, que tempo é esse que tenho para ficar com os meus filhos. Isso precisa ficar claro para eles. Porque quando fica claro para eles, eles não geram expectativas sobre a nossa presença, tá certo? É interessante isso. Eles ficam muito ansiosos, eles têm muita expectativa. Oi, Joselma. Oi, Camila. Olá. Eles têm muita expectativa sobre a nossa presença quando a gente não explica para eles. Quando é que a gente vai se encontrar, quando é que a gente vai ficar junto, quando é que a gente vai se divertir, qual o acordo que a gente vai fazer com relação a isso, né? Quando não fica claro para eles, ou seja, quando não é comunicado, e aí vai uma reflexão, outra reflexão. Muitas vezes a gente pensa que a gente comunicou aos filhos, que eles sabem qual é o nosso horário de trabalho, qual é a importância do nosso trabalho, quanto tempo eu fico no meu trabalho, quanto tempo eu me dedico durante o dia ao meu trabalho. Às vezes a gente pensa que já conversou com eles, que já comunicou com eles sobre isso, e na verdade a gente não comunicou. Então para pensar um pouquinho se você comunicou ou não, e aí se não comunicou, então essa semana marca essa conversa, marca esse encontro com os teus filhos para conversar sobre isso. Para conversar sobre essa primeira dica que eu estou falando para vocês. Partilhar com os filhos sobre a necessidade do trabalho e como é esse trabalho. Tá? Segunda dica, vamos lá. Segunda estratégia para a gente equilibrar a culpa, a nossa culpa, pause e observe seus sentimentos. A culpa que a gente sente é um sentimento. E aí não tem como a gente controlar. A gente vai sentir, e como qualquer outro sentimento, a estratégia que a mediação pais e filhos traz para nós se observe, pause e use as outras estratégias. Então, diante da sua culpa, acolha a sua culpa, né? Valide, eu estou me sentindo culpado. Por que eu estou me sentindo culpada? Que situação
provocou essa culpa, qual foi a circunstância do cotidiano, né? Qual foi o comportamento, qual foi a conversa que eu tive com meu filho, o que foi que ele me falou que me despertou, né, esse sentimento de culpa. E acolha isso. Essa culpa ela é legítima, todos nós sentimos, né? Já sentimos no passado, de repente estamos sentindo agora e vamos sentir, a gente vai e vem com esses sentimentos, né? Então a culpa ela é legítima como qualquer outro sentimento. E a estratégia que a gente sabe da mediação pais e filhos para lidar com os sentimentos é identificar que sentimento é esse, acolher, validar esse sentimento. Então diga para você mesmo, né? Fran, você tá sentindo culpa. Ariana, eu tô me sentindo culpada. Camila, eu tô me sentindo culpada. Carla, eu tô me sentindo culpada. Adri, eu tô me sentindo culpada. André, diga pra você mesmo, né? Karina, Dayana, diga pra você mesmo, eu estou me sentindo culpada. E se acolha, não é? Se você estiver sentindo vontade, chore, não é? Fique com raiva disso, fique com raiva de você, porque não? Chore, né? E se acolha, se abrace. Como qualquer outro sentimento é legítimo, então também o acolhimento, a validação de sentimentos é totalmente legítimo e você deve fazer isso com todos os seus sentimentos. Isso não é fácil. Oi, Evanilda. Olá, China. Olá, meu aluno. Prazer você por aqui. Oi, Eliana. Beijão. Seja bem-vinda. Não é fácil identificar e acolher sentimentos. Por essa razão é que a gente propõe o treinamento Mediação Pais e Filhos. Porque aqui a gente então vai trabalhar, vai treinar e trabalhar estratégias para você conseguir pausar, conseguir se observar para identificar quais são exatamente os seus sentimentos, o que está por trás dessa culpa, porque ainda tem isso. Por trás do sentimento de culpa existem outros sentimentos: tristeza, frustração, cansaço, expectativas. Então, por trás do sentimento de culpa também existem outros sentimentos que também precisam ser validados por nós, certo? Então, valide o seu sentimento. O seu sentimento é legítimo, o seu sentimento é válido, por isso a gente vai aplicar a técnica de validação de sentimentos. Sabe uma estratégia bem interessante? É uma lista da culpa. Faça uma lista das suas culpas. Então, à medida que elas forem acontecendo no teu cotidiano, faz uma lista. Eu estou me sentindo culpada por isso, aconteceu tal situação, meu filho está chorando muito, ele está me exigindo, ele está pedindo muito para eu ficar com ele, eu não consigo chegar em casa no horário, eu não consigo cumprir os acordos que eu faço com os meus filhos, estou me sentindo culpada por isso. Coloque na lista que situações, estão te levando a se sentir culpada, tá? Faça essa lista porque muita gente tem dificuldade em fazer as listas, mas é uma estratégia que a gente usa aqui no nosso treinamento. Muitas listas. E as listas, elas nos ajudam a tomar consciência da nossa realidade, tomar consciência do que está acontecendo conosco. E uma vez tomando consciência, obviamente vai ficar mais fácil, vai ficar... eu vou me deparar com a minha realidade, vai ficar mais fácil eu tomar decisões, vai ficar mais fácil eu fazer escolhas, vai ficar mais fácil eu ver se realmente eu estou ou não me sentindo culpado, que pode ser raiva, pode ser um outro sentimento, eu posso nessa lista verificar que eu não estou sentindo mais raiva, ela já passou, ela não existe, ou aquela situação eu já resolvi, ou então aquela situação eu preciso resolver, eu preciso tomar de conta, eu preciso pensar numa nova estratégia. Porque olha, gente, o que a gente não consegue, é uma estratégia da mediação pais e filhos, o que a gente não consegue é um aviso para a gente parar, observar, para
para uma nova tomada de decisão. Então, o que a gente não consegue, o que não dá certo na nossa vida, né? Mesmo que a gente se proponha, mesmo que esteja nos nossos planos, mesmo que eu seja uma pessoa extremamente organizada e planejada, alguma coisa pode sair desse plano e aí essa é a oportunidade para a gente então parar para pensar e ver. Então, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo? Não é? Que estratégias então eu vou buscar? Olhar de uma forma prospectiva para frente, entender aquele momento, aquela realidade e buscar soluções para aquilo ali. Então, em vez da gente se lamuriar, em vez da gente reclamar, em vez da gente se julgar e criticar, é o contrário. A gente vai validar sentimentos, vai ter uma visão prospectiva para o futuro e focar em soluções. Buscar soluções para aquela realidade que eu não estou conseguindo, executar com os filhos. Então, pause e observe os seus sentimentos. Então, a segunda estratégia é valide o seu sentimento de culpa. A culpa, ela é legítima, né? Por quê? Desprezar sentimentos, que muitas vezes é o que a gente faz, né? Impacta no nosso bem-estar. Então, a estratégia é o contrário. Não é desprezar os nossos sentimentos. A estratégia é validar os nossos sentimentos. Então, o que eu posso, né? O que podemos fazer? O que eu posso te dizer para te ajudar a se sentir menos culpada, por assim dizer, ou não sentir mais nenhuma culpa, tá certo? É onde eu quero chegar hoje nessa live. Então, o que eu pesquisei? Eu fiz aqui algumas pesquisas e trouxe para vocês. Eu quero compartilhar, né? Coisas muito interessantes, informações muito importantes que eu trouxe aqui para vocês. Então, é o seguinte, pesquisas revelam que a maioria das crianças, pesquisas revelam que os nossos filhos se sentem orgulhosos porque a gente trabalha, né? Se sentem orgulhosos em relação ao nosso trabalho, tá certo? Então, ao contrário do que a gente pensa, os nossos filhos se sentem orgulhosos. Eles não querem que a gente não trabalhe. Eles não querem que a gente não vá atrás dos nossos sonhos profissionais. Muito pelo contrário. Os nossos filhos querem nos ver felizes. E uma parte da nossa felicidade é ir sim de encontro aos nossos sonhos profissionais. Fazer o que a gente gosta. Inclusive, se ocupar de outra forma. Autocuidado, encontrando com os nossos amigos, viajando e sem eles, inclusive, por aí vai. Então, vamos lá. As pesquisas indicam que os nossos filhos, eles se orgulham dos pais que trabalham fora, dos pais, portanto, que são ocupados. Olha só, tá? Um estudo da Harvard Business School de 2015 confirma que há um efeito positivo, tá, dos pais que trabalham, porque os filhos se sentem mais seguros, os filhos sentem mais confiantes, os filhos sentem que tem exemplo, né, de garra, de determinação, de projeto, de planejamento. Então, os pais que trabalham ensinam muito para os seus filhos. Então, por que a gente está se sentindo tão culpado? Então, eu estou compartilhando essas pesquisas, esses dados com vocês para a gente pensar sobre isso. Oi, Simone, Socorro, olá, sejam bem-vindas. Então, por que a gente está se sentindo culpado? De repente, a gente realmente não precisa estar se sentindo culpado. A gente precisa entender esses novos dados, essas novas pesquisas. O que a psicologia, os pesquisadores estão informando sobre o pensamento das crianças. É isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Bom, então, se os filhos se orgulham do trabalho dos pais, por que os filhos reclamam dos pais em relação ao trabalho, em relação a estarem muito ocupados? A questão é que as crianças, os nossos filhos, não querem pais ausentes, eles não querem pais negligentes, eles não querem pais estressados. Aí é que tá. A gente tá e tem uma relação direta. Se eu tô muito ocupado, eu tô estressado. Se eu tô muito ocupado, muitas vezes eu sou negligente, sou permissivo, né?
Oi, Leiliane. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Muitas vezes, então, quando eu estou ocupada, eu também sou autoritária. E as crianças não querem isso de nós. Eles não querem pais autoritários, nem permissivos, nem negligentes e nem estressados. O que que os nossos filhos querem? As nossas crianças querem pais respeitosos, né? E para a gente ser um pai e uma mãe respeitoso, é claro que a gente precisa fazer essa autoanálise, essa autoobservação, né? Se de fato eu estou feliz no meu trabalho, se eu de fato me comunico com os meus filhos sobre o meu trabalho, se eles têm ideia de quanto tempo eu preciso trabalhar, qual é o meu trabalho, qual é a importância do meu trabalho. Se os meus filhos, não é, eles são informados, não é, do momento que a gente tem junto, se eles, né, sabem, né, realmente, se eles sabem que vai ter um momento especial conosco. Então é isso que a gente tem que observar. Então não é a quantidade de tempo que falta para os nossos filhos, não é a quantidade de tempo que importa para os nossos filhos, é a qualidade de tempo que importa para os nossos filhos. Então uma coisa totalmente diferente da outra. Então eles querem uma interação significativa, eles querem a nossa presença real, total, eles querem que a gente seja autêntico, eles querem a nossa atenção, eles querem foco no momento que a gente está com eles. Então, de repente, a nossa culpa é equivocada, né? Se as pesquisas revelam tudo isso, a nossa culpa, de repente, ela é equivocada. Então, pense sobre você. Será que a sua culpa não é equivocada? Não é? Será que a sua criança, ela não quer que você tenha um tempo respeitoso com ela, quer que você realmente esteja presente? Ela não está exigindo tanto, ela está exigindo um detalhezinho importante que de repente você não está entendendo sobre isso, vendo sobre isso, não é? Então as crianças não querem ficar o tempo todo com seus pais. É só você observar. Se você convidar eles para ficar o tempo todo com você, eles não vão querer. Não. Eles não querem ficar o tempo todo conosco. O que eles querem é tempo de qualidade, significativo, respeitoso, atenção e foco. Então a nossa terceira dica, né? Se você está tão ocupado como mãe ou como pai, de repente pai e mãe, então aí na sua casa, vocês, o casal, precisa conversar sobre a distribuição e a redistribuição das atividades. Pode ser que um de vocês esteja sobrecarregado, tanto no trabalho quanto em casa, nos dois ao mesmo tempo, ou alguém esteja sobrecarregado em casa, ou alguém está sobrecarregado no trabalho, e vocês precisam ter vocês precisam ter um diálogo franco, uma conversa autêntica sobre isso, sobre como é que vocês estão em relação às responsabilidades do trabalho e as responsabilidades da casa, tá? Então, estimular a igualdade no lar é extremamente importante pra gente dirimir essa culpa, tá certo? Distribuir as responsabilidades. Agora nós, enquanto mulheres, será que a gente sabe distribuir essas responsabilidades? Porque ainda tem isso, né? Eu acolho aqui muitas mães, muitas mulheres, e muitas vezes a nossa fala das mulheres eu tô sobrecarregada demais, eu trabalho fora e trabalho em casa, só eu que cuido das crianças, eu fico responsável por tudo. E aí, muitas vezes, eu vejo que no nosso perfil nós somos mulheres controladoras, nós somos mulheres, né, que comandam, nós somos mulheres líderes, e isso nos faz nos sobrecarregar, porque a gente quer as coisas do nosso jeito, a gente só acha que a gente está certa, a gente só acha que deve ser cumprido do jeito que a gente acha que é certo, não é? Então a gente tem dificuldade de distribuir, dar atribuições para outras pessoas e distribuir as responsabilidades. Oi, Luana, tudo bom? Seja bem-vinda.
Então, será que a gente está distribuindo as responsabilidades? Porque muitas vezes eu estou muito ocupada, eu não tenho tempo para o meu filho porque eu estou me responsabilizando demais, né? Então, eu estou muito sobrecarregada porque eu estou querendo tomar de conta de muitas coisas. E aí, na verdade, uma das estratégias é redistribuição de responsabilidades. E isso vale tanto para dentro de casa quanto para o nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente também quer tomar de conta de todas as etapas do nosso trabalho, de todos os setores do nosso trabalho. A gente quer, a gente acha que a gente dá conta de tudo e aí a gente vai se sobrecarregando, não é? Uma outra questão também, além de a gente como mulher, mãe, não é, esposa, redistribuir as responsabilidades com os nossos companheiros, né? A gente precisa também fortalecer o papel do pai ou do nosso companheiro como cuidador, né? Isso significa entregar a responsabilidade para ele fazer do jeito dele, do jeito que ele acha que é certo, do jeito que ele entende de acordo com a competência dele, né? Porque tem muito isso, tem muito conflito entre o casal, porque a mulher não consegue distribuir as responsabilidades, ou quando distribui as responsabilidades, ela exige que o seu companheiro faça do seu jeito, e isso gera muito conflito. Não, quando eu distribuo as responsabilidades, aí é que tá. Eu também preciso entender e aprender que entregar a responsabilidade para alguém significa que ele vai fazer do jeito que ele entende que é correto, dentro do nível de competência dele. Claro que eu posso fazer gerar uma reflexão, claro que eu posso fazer ele entender diferente, claro que eu posso ensiná-lo diferente, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa comunicação com o nosso companheiro, né? Então, fica aí a reflexão, será que a gente deixa o nosso companheiro fazer, né, nos ajudar do jeito deles, né, do jeito que eles sabem, do jeito que eles são competentes, do jeito que eles conseguem fazer, pelo menos até o presente momento, né? Essa é uma das questões que a gente precisa refletir. A quarta estratégia, a quarta dica que eu quero compartilhar com vocês, né? Construa laços fortes com os seus filhos. Construir laços fortes não é passar o dia inteiro com eles, não é passar um final de semana inteiro com eles, tá? Então, organize o seu tempo, planeje a sua rotina para você ter momentos especiais com os filhos, né? E vou além, ter momentos especiais diferentes com cada um dos filhos, é o que a gente chama aqui de momento filho único, que é uma estratégia da parentalidade positiva, né? Que a minha querida professora Magda Gomes, né, diz que compartilha isso nos seus livros dela, nos seus treinamentos. Então, momento filho único é um momento especial com cada um dos filhos. Além do momento filho único, o momento família, que é o momento em que a gente vai reunir todo mundo para a gente fazer uma atividade em comum. Então, planeja um tempo integral e especial com os filhos. Isso vai ser suficiente uma vez por semana, né? Então, as crianças precisam mais, crianças até 6 anos precisam mais. Já crescidas, né? As crianças menores precisam de repente de 3 vezes na semana, os mais crescidos 2, os adolescentes uma vez por mês, um momento filho único, tá? E aí inclui o momento família toda semana. O momento família toda semana é muito importante. E aí conversem, façam uma reunião de família, juntem as ideias de cada um dos membros da família sobre que atividades vocês podem fazer nesse momento família, nesse momento especial. Cada um vai dar a sua opinião, cada um vai levar a sua ideia, não é? Para construa essa lista de atividades.
E aí, gente, vocês têm alguma pergunta? Podem mandar, eu falo demais, mas vocês podem me interromper e fazer qualquer pergunta, tá certo? Estou à disposição. Então, momentos especiais que não seja, vamos dizer assim, o momento filho único ou o momento família. Uma estratégia super interessante é criar sinais positivos no cotidiano, no dia a dia. Criar sinais não verbais positivos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, os bilhetinhos, a gente está de vez em quando falando aqui dos bilhetinhos, nas minhas postagens, eu compartilho com vocês os bilhetinhos que eu faço para os meus filhos, a gente está explicando aqui sobre a estratégia dos bilhetinhos. Então, fazer bilhetinhos, não é? Para os filhos, dizendo que ama, que eles são importantes, observando o que eles estão fazendo de correto, que está dando certo, que é positivo, falando de alguma habilidade especial, não é? Que você observou neles naquela semana. São estratégias não verbais para você comunicar, né? Que eles são especiais, que eles são importantes, que você observa eles, que você está observando o que está acontecendo na semana, ou seja, você não só está concentrada no trabalho, você está observando o que eles estão fazendo, não é? Um sinal positivo, por exemplo, é você chegar, não é, no quarto, no escritório ou na sala onde eles estiverem brincando, quando eles estiverem estudando, e fazer um sinal não verbal, né, de carinho. Por exemplo, fazer um coraçãozinho, não é? Mandar um beijo. É muito interessante. Abrir a porta do quarto, então, para os adolescentes, não é? Então, a minha experiência já é com adolescente. Então, na mediação pais e filhos, a experiência com eles foi quando eles eram crianças e agora na adolescência. Agora na adolescência, às vezes, eu apenas abro a porta do quarto e digo um oi, abro a porta do quarto e mando um beijo, faço um bilhetinho, não é? E secretamente coloco ali na mesa, na bancada na bancada deles de estudar, e aí de repente quando eles chegam dentro do quarto, eles veem o bilhetinho e leem. Então, são sinais não verbais positivos de aproximação, de conexão, e que mostram, né, que a gente está observando, que a gente está ali, que a gente está presente mesmo sem a nossa presença física. Então é um sinal que a gente pode mostrar que está presente sem a presença física. Isso é super importante, né? Momento especial. O momento família, não é? Esse momento especial que a gente cria para toda a família, ele faz com que a gente reforce os laços, que a gente gere sentimento de importância para todas as pessoas, faz com que a gente dê atenção para todos, e aí a gente tem que observar a distribuição e redistribuição dos afetos quando está todo mundo junto, né? É um momento divertido, é um momento de descontração. Então, nesse momento especial de família, não é um momento para cariações, não é um momento para julgamentos e críticas, né? Não é para colocar um dos filhos na parede para fazer uma reunião, né? Para identificar quem foi que mentiu. Não é com esse objetivo, né? O momento família. Oi, Anitta, beijão, meu bem, saudades, seja bem-vinda. Momento família é um momento para a família se divertir, é um momento para criar laços positivos, criar laços, sentimentos e um relacionamento positivo. Então não é para reclamar, é um momento de partilha, de brincadeira, é um momento em que você vai dizer para todos os membros da família que a família é prioridade, que a família é muito importante, que estar juntos é importante, é uma necessidade sua como educadora, que ali é um momento de fortalecer os laços familiares.
Beijo, beijo, Anitta. Beijo, obrigada. Tá? Então, o momento família é realmente um momento especial. Você não vai pegar esse momento família para fazer uma reunião para falar de coisas graves, de coisas importantes, tão substanciais. Não. Aí você vai fazer uma outra reunião de família, que também é importante, né? A gente já tratou aqui em várias lives. No meu livro tem também exemplos de como fazer essa reunião, de como se comunicar, né? De como começar previamente a preparar a reunião. A gente compartilha isso no meu livro. E então é para ser positivo. Então nada de sentimento negativo para o momento família, tá? Oi, Bittencourt. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Muito bem. Quinta dica, né? Quinta estratégia da mediação pais e filhos. Compartilhe momentos felizes e tristes do seu dia com os seus filhos, né? Então, a gente trabalha muito, a gente está muito ocupado, né? E aí, quando a gente está com os nossos filhos, quando a gente começa a conversar com eles, então a gente não compartilha sobre o nosso dia. A gente não conversa sobre o nosso trabalho, a gente não conta sobre as nossas dificuldades, a gente não conta sobre as nossas frustrações que a gente teve, né? Durante todo esse tempo que a gente ficou ausente sem os nossos filhos. Então, a estratégia é compartilhar com eles as coisas ruins que aconteceram no nosso dia. E aí, obviamente, a gente vai dar abertura para os nossos filhos também compartilharem conosco o que deu errado na vida deles, o que aconteceu de ruim, o que aconteceu de triste. Então, muitos de nós, às vezes, os meus filhos não me contam nada, os meus filhos não compartilham, né, Dani? Eles não contam as histórias deles. Então, o que eu faço? Primeiro passo, você conta as suas histórias para os seus filhos, né? Você desabafa com eles, você conta as coisas ruins que aconteceram, tristes que aconteceram na tua vida, porque se você não conta, ele não vai aprender nem que isso existe, quanto mais compartilhar isso. Então, os nossos filhos vão compartilhar suas dificuldades, suas tristezas, suas frustrações, se eles tiverem um modelo em nós. Então, a gente precisa compartilhar as nossas experiências negativas. Vamos além. Além das nossas tristezas, a gente precisa compartilhar os momentos felizes, as vitórias, as coisas que deram certo, as experiências, né, os desafios que a gente conseguiu atingir, né, que a gente conseguiu ultrapassar. A gente também precisa compartilhar isso com os nossos filhos. Isso é extremamente importante. É importante mostrar para os nossos filhos que nem tudo na nossa vida vai dar certo, nem todo dia é de felicidade, que não existe só a felicidade, existe a tristeza, que num dia só a gente tem os altos e baixos, tem momentos felizes e tristes num só dia, numa só manhã, não é? E eles vão aprender isso com a nossa partilha. Então eles também vão compartilhar sobre os seus momentos felizes, sobre as suas vitórias, sobre as suas conquistas, quando a gente também compartilha isso com eles. Então, para que estratégia melhor para fortalecer os laços, para construir, não é, relacionamento positivo, do que compartilhar a nossa vida com os nossos filhos. Então, os nossos filhos devem ser nossos amigos. Da mesma forma que a gente conta sobre a nossa vida para os nossos amigos, a mediação pais e filhos, entende? Então, aqui no nosso treinamento, a gente indica essa estratégia para os pais. Isso gera aproximação, compreensão mútua, gera empatia, né? Faz com que a gente ame os filhos com conexão.
E essa conexão independe de como a gente está se sentindo. A conexão existe se eu estou feliz, a conexão existe se eu estou triste. Não importa. Não é? Então, a quinta estratégia é: compartilhe momentos felizes e momentos tristes com os filhos de vocês. Então, o que aconteceu? Hoje, aconteceu alguma coisa triste na sua vida? Hoje aconteceu algo que lhe trouxe felicidade? Oi, Josi, olá, seja bem-vinda, boa noite. Compartilhe isso com os seus filhos. Oi, Calu, beijão. Oi, Cristina, olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui falando sobre a culpa e já estou aqui na quinta estratégia de mediação pais e filhos para lidar com isso, tá? Vocês que estão chegando agora no finalzinho, a live começou 8 horas e eu compartilhei muitas estratégias aqui de mediação pais e filhos, algumas experiências, vários exemplos, tá? E aí estão convidados para assistir desde o começo. Eu vou deixar gravado aqui no final, bom? Obrigada por vocês estarem chegando mesmo agora no finalzinho. Que bom que vocês estão por aqui. Então, assim, pensa, como foi seu dia hoje? O dia hoje foi bom? O dia hoje foi ruim? O dia aconteceu coisas tristes? Aconteceram coisas felizes? Né? Então, compartilha isso com os teus filhos. Não, agora já vai dar quase 9 horas da noite, mas ainda dá tempo. E a outra coisa também, pergunta para os teus filhos. Olá, boa noite, Cristina. Pergunta para os teus filhos. Filho, o que aconteceu hoje de bom na tua vida? O que você conseguiu? O que você conquistou? Né? Uma pergunta sem julgamento que gera conexão, reflexão, porque os nossos filhos vão pensar, nossa, o que aconteceu hoje de bom na minha vida? Vão até ficar surpreendidos, né? E também pergunta, e aí, aconteceu também uma coisa ruim? Que coisa ruim foi essa? Compartilha com a mamãe, né? E depois você diz, olha, filho, no nosso dia acontecem coisas boas e ruins, na nossa vida a gente tem altos e baixos, e hoje aconteceu uma coisa boa comigo. Eu tô super feliz, eu super conquistei uma coisa que há muito tempo eu queria no meu trabalho, e tem muito tempo que eu tô com essa expectativa e hoje aconteceu. Então eu vou compartilhar com vocês. Tô super feliz com isso. Ou então, o contrário. Hoje, filho, aconteceu uma coisa ruim. Ou as duas. Hoje aconteceu uma coisa boa, eu quero compartilhar. E agora eu vou compartilhar a coisa ruim. Ai, nesse momento eu fiquei tão triste. Eu fiquei frustrada. Eu até senti vontade de chorar. Então, compartilha com os teus filhos o fato, o acontecimento e também os teus sentimentos de tristeza e de alegria. E aí eles vão aprender sobre sentimentos, sobre validar sentimentos positivos e negativos, sobre identificar e validar sentimentos, sobre coisas boas e ruins da nossa vida. Eles vão aprender isso com o nosso exemplo, né? Que é um dos maiores presentes que a gente dá para os nossos filhos, é o nosso exemplo. O Dia das Crianças está chegando, né? Um dos maiores presentes é esse, é o exemplo. Muito bem. Sexta dica, sexta estratégia de mediação pais e filhos que eu quero compartilhar com vocês agora no finalzinho. Faça uma lista de atividades juntos. Vocês vão fazer uma lista de atividades para vocês compartilharem nos momentos, né, em que vocês pais não estão ocupados. Então você não está ocupado. Ou você vai organizar a sua agenda, sua rotina e vai ver lá na sua rotina um tempo livre. E aí você vai designar para ficar com os teus filhos, fazer aquele momento família. O que vocês vão fazer? Faça uma lista de atividades juntos, né? Façam a lista juntos para que vocês possam pensar juntos, construir juntos essas possibilidades, escolher, ter várias opções para vocês escolherem, diversificar as atividades. Cada momento família vocês vão
Cada membro pode escolher numa semana qual vai que ele quer, o que ele sugere, sendo que aquilo vai ser partilhado, partilhar tudo, a construção, o pensamento, a reflexão, a lista, né? E para que vocês possam fazer e desfrutar juntos no momento em que você designar como pai, como mãe, que vai ser o momento família, né? Uma outra função também dessa lista que é interessante, já que nós somos tão ocupados, a gente pode, junto com os filhos, criar essa lista, dar sugestões para eles e eles também darem essa sugestão, para eles fazerem opções de atividades, para eles fazerem enquanto espera a gente trabalhar. Olá, antes dos 50, seja bem-vindo. Oi, Iris, beijão, meu bem. Vocês estão chegando no finalzinho, tá? Agora, 9 horas, a live termina. Mas eu vou deixar gravado aqui e vocês assistem depois. A gente está falando de um assunto bem pertinente, que está na vida de toda mãe, de todos os pais, que é a culpa materna, a culpa paterna de estarmos tão ocupados, tá certo? E aqui eu já estou compartilhando aqui a 6ª estratégia de mediação pais e filhos, do que vocês podem fazer no cotidiano de vocês. A gente fez reflexões super pertinentes e de repente eu compartilhei aqui algumas pesquisas, dados importantes, né? E de repente vocês podem chegar à conclusão de que nem precisa estar com tanta culpa e nem se sentir tão culpados. Então assistam a live que está bem interessante. Então, vamos terminando aqui. Mandem perguntas, tá? Essa lista você vai fazer para vocês desfrutarem do momento família, e também essa lista você vai sugerir para o teu filho fazer enquanto te aguarda você terminar um trabalho, aguarda você fazer uma reunião. Então, por exemplo, surgiu uma reunião de última hora, né? Então você vai falar com antecipação para o teu filho prever aquela situação, para não gerar uma expectativa nele. Então, de forma respeitosa, você vai compartilhar com ele que, olha, surgiu uma reunião de última hora, a mamãe vai ficar ausente de 7 às 8 horas da noite. Sim, eu entendo que você queria ficar comigo nesse momento, não é? Eu também queria, mas surgiu de última hora e eu vou precisar participar, é importante para o meu trabalho. Explica para ele qual é o valor que está por trás disso, né? Dessa necessidade de participar da reunião, e aí pergunta para ele, faz uma pergunta sem julgamento. O que você pode fazer, filho, daquela lista que a gente construiu, daquela lista de atividades? O que você pode fazer enquanto eu estou na reunião? E aí, depois da reunião, a gente se encontra. Então, é uma forma, não é? Empática, que gera conexão, você utilizar uma pergunta sem julgamento, se reportando, né, aquela lista que vocês construíram de atividades. Isso vai evitar que você fique chateada, que os seus filhos fiquem chateados. Isso vai evitar, né, que vocês, então, use a raiva para se desconectar um do outro. E ao contrário, a lista, ela vai ser utilizada para buscar soluções. Então, façam as listas, que é uma excelente estratégia que a gente trabalha aqui no treinamento Mediação Pais e Filhos. Então, eu estou à disposição de vocês. Faltam 5 minutos para a gente terminar aqui o nosso tempo, tá? Se vocês querem saber mais sobre mediação pais e filhos, então esse livro aqui eu conto várias experiências, compartilho aqui vários exemplos e falo aqui de cada uma das técnicas de mediação que vocês podem aplicar no cotidiano familiar, para gerar conexão, empatia e compreensão mútua, tá? E a gente também tem o nosso treinamento individual para pais, em que a gente é uma mentoria. Esse treinamento é uma mentoria que a gente então trabalha os desafios do cotidiano de cada família. A gente vai acolher e escutar o pai e a mãe, acolher e escutar esses desafios, e com base nesses desafios a gente vai treinar aqui as técnicas de mediação. As principais técnicas são acolhimento,
escutativa, validação de sentimentos e perguntas sem julgamento. A gente falou aqui para vocês muito dessas técnicas hoje nessa live, em todas as outras lives que a gente compartilhou. Mas muitas vezes a gente não consegue aplicar isso intuitivamente no nosso cotidiano. Muitas vezes a gente precisa treinar. E aqui no treinamento são encontros, né? Atualmente está acontecendo encontros online. São 12 encontros online que a gente vai treinar as técnicas, a gente vai fazer juntos, a gente vai fazer reflexões. Eu não vou te ensinar a educar, eu não vou te dizer o que é certo e o que é errado para educar os teus filhos. Eu vou te ensinar estratégias de comunicação positiva para você, então, abordar o teu filho de forma diferente, gerar reflexão nele, né? Com a mudança do seu comportamento, da sua forma de falar, do teu tom de voz, tudo isso a gente vai analisar aqui no treinamento, né? Com essa mudança, com a sua mudança, o teu filho, isso vai impactar no comportamento do teu filho e vai também gerar uma mudança nele e vai gerar conexão entre vocês dois, entre todos, né? Família com família de 4, família de 5, família de 6 e por aí vai. E nesses encontros, né, a gente, entre um encontro e outro, entre uma semana e outra, nesse espaço de tempo, você leva para casa, você faz na sua casa várias atividades, né? Então aqui a gente trabalha como se fosse um manual, a gente tem um manual de atividades, né? Tem toda uma logística. Cada encontro tem um objetivo, tem uma logística que a gente trabalha várias questões importantes. Você faz atividades e também você vai fazer leituras de livros que vão consolidar o aprendizado, consolidar as reflexões. Então, o primeiro livro que você lê para o treinamento é o livro Mediação Pais e Filhos. Então, nesse livro, né, depois desse livro, a gente começa com outros livros que também vai complementar as nossas reflexões e as estratégias que a gente ensina para vocês aqui no treinamento, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção, adorei a presença de vocês aqui, tá? Dúvidas sobre o treinamento, entre em contato comigo. Sobre o livro, se vocês quiserem adquirir a qualquer momento, eu entrego delivery na sua casa, tá certo? O livro. Dúvidas sobre as nossas postagens, não é? Dúvidas sobre os nossos comentários, sobre alguma coisa da nossa fala. Então, fica à vontade para conversar comigo no WhatsApp, para conversar comigo aqui no direct. Muitas pessoas não se manifestam aqui, não é? Nos encontros conjunto, tá certo? Mas eu devagarinho vou respondendo vocês, tá bom? À medida do possível, vou respondendo vocês. Oi, meu bem, obrigada. Lembrando das lições do treinamento. Ah, perfeito, bacana, Daiana. Olha, a Daiana fez o treinamento com a gente, está aqui participando da live. Obrigada pela sua presença, verdade. Hoje você fez uma super revisão, não foi? Falamos da culpa, mas a gente fez uma super revisão das estratégias e das técnicas de mediação no cotidiano familiar. É bem verdade. Então, Daiana, vem com a gente todas as terças-feiras. A gente está aqui, ou na maioria das terças-feiras, a gente está aqui para compartilhar com vocês assuntos, né, que se relacionam com a educação dos filhos, com a comunicação positiva com os filhos, com mediar com os filhos e descobrir o mediador que há em você. Esse é a nossa função, a nossa estratégia, o nosso papel aqui na nossa mentoria. Então, a nossa missão é descobrir o mediador que há em você, em cada um de nós. Eu te ajudo a descobrir esse mediador, porque existe esse mediador em cada um de nós. Às vezes a gente não sabe como colocar em prática, e é justamente isso que a gente descobre aqui no treinamento. Como colocar em prática as minhas próprias habilidades, tá certo? Um beijão a todos, obrigada por estarem aqui comigo. E a live
Tá já terminando, tá? Beijão, 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 beijão. E eu vou deixar gravado aqui, vocês compartilhem com as amigas, tá certo? Compartilhem com as amigas, depois mandem perguntas, para quem chegou no finalzinho, assista a live, faça perguntas, eu estou super à disposição. Bom demais lhe ouvir. Agora cuidar da minha criança e filha de 90 anos. Oh, meu Deus, querida, um abração para vocês. Que maravilha, que bênção, Anitta. Essa sua mãezona e filha ao mesmo tempo agora, não é? Que fase bonita. Beijão, André. Obrigada. Gratidão a você por estar aqui conosco. Obrigada, obrigada. Evanilde, um abraço. Obrigada. Obrigada. Que bom que vocês gostaram. Que bom. Que bom. Oi, quem tá entrando agora? Nós estamos terminando a live, tá? Mas eu vou deixar gravado, tá aqui no finalzinho. A qualquer momento vai terminar. Vou deixar gravado. A gente falou aqui sobre culpa, não é? Sobre o que precisamos fazer com essa culpa, como lidar com essa culpa de estarmos tão ocupados ultimamente. E aqui eu falei de 6 estratégias que a gente pode aplicar no nosso cotidiano, tá? Então, para quem tá chegando agora, pode assistir, eu vou deixar gravado, tá? Vou deixar gravado no IGTV, no meu perfil, vai direto agora pro meu perfil e aí vocês fiquem à vontade para assistir e me mandar perguntas, dúvidas, ok? Que a gente vai conversando aí durante a semana, à medida do possível eu vou respondendo para vocês. Um beijão, beijão, obrigada. Obrigada, Andréia. Um abraço. Um beijo, Adriana. Obrigada. Ixi, tá demorando agora pra fechar. Um abração, tá? Tudo de bom pra vocês. Uma boa semana.